Fala comigo! Feliz de mais uma vez hoje poder falar com você, que está entrando aí através dos nossos canais de redes sociais, YouTube, podendo ampliar essa discussão que a gente fala lá toda sexta-feira às 9 horas no nosso programa da Rádio Cidade, onde a gente tem esse espaço para estar conversando com pessoas, trazendo informações e principalmente ouvindo você. E a nossa ideia com esse podcast é justamente isso, contar histórias de pessoas que trabalharam, constroem seu dia a dia e com isso constrói a história da nossa cidade de Maracaju. E hoje, mais do que ninguém, ele que nasceu dia 9 de julho, uma data especial, também é o meu dia do meu aniversário, conheço ele há anos, sei da sua luta e principalmente ele que realmente tem esse lado das festas, do entretenimento e principalmente dessa organização na sua veia. Mas antes de começar nesse lado da festa da linguiça, exposição, toda essa trajetória dele, eu quero que ele conte um pouquinho da sua história. O Júlio Carlongo, o Júlio Som, o Julinho, entendeu? Seja bem-vindo. E aí, show de bola? Robert, primeiramente agradecer, né, você pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. Uma oportunidade realmente muito bacana. Aceitei o seu convite de pronto para falar um pouquinho da nossa história, da nossa vida, né? Realmente, como você disse, nós nos conhecemos faz tempo, né? Acompanho também a sua trajetória, do seu irmão aí no judô, desde muito tempo atrás, né? Posso falar, desde moleque, né? A gente aí na luta do esporte e aí fomos aí construindo a nossa história na nossa comunidade, né? Sou filho de Maracaju, maracajuense, nascido no dia 9 de julho, né? Por coincidência, mesmo dia do seu aniversário. Então, todo dia 9 ele me manda um feliz aniversário, eu também mando para ele lá, né? Mas é pela amizade, pelo respeito aí, e também pela sua história, que é realmente uma história muito bonita. Eu, como disse, sou nascido aqui, minha mãe retirante nordestina, meu pai descendente de paraguaios, né? Que deu essa mistura aí e aqui nordestino nasci com Paraguai. Imagina. E aí aqui estamos, né, em 77, já se vão 48 anos de vida, né, que a gente vem traçando aí a nossa trajetória, a nossa história. Não é fácil realmente, fruto de muito trabalho, muita dedicação. Nada é fácil nessa vida nossa, né, mas nós estamos aí trabalhando, se dedicando, procurando fazer as coisas da maneira correta, né? Da maneira certa, e estamos aí, graças a Deus, creio que obtendo êxito, né? Obtendo sucesso. Hoje trabalho no ramo de sonorização, mas comecei lá atrás como DJ, né? É isso aí que eu queria que a gente pudesse contar um pouquinho, Júlio. Porque às vezes, de repente, hoje o cara vê você lá com a empresa montada, com toda aquela estrutura que você tem de investimento que você fez. E a gente sabe que você veio de uma família humilde, Sim. Entendeu? Você batalhou para ter o que você tem hoje e para poder vivenciar a empresa Julinho Som. Exato. Como que foi essa trajetória do início lá do DJ Julinho até você conseguir virar esse empreendedor do ramo de sonorização? Olha, Robert, é uma história longa, uma história bem longa. Eu, desde muito novo, sempre gostei muito de música, sabe? Ficava ouvindo nas rádios, os programas de DJs aí nas Campo Grande, Dourados. Aqui não tinha nem FM ainda na época, né? E a gente sempre foi apaixonado pela música, pelo entretenimento, desde muito novo, né? E tive a oportunidade de fazer um curso de DJ, né? No Flash Dance aqui em frente à praça. Conheci também como Inferninho. Eu creio que de 40 anos para cima, aí lembro muito bem. Mas eu tinha 15 anos, foi a primeira vez que meu pai deixou eu sair. E aí, Julinho, rapaz, ele falou assim, você pode ir na praça, beleza, mas não vai entrar lá no Inferninho. Foi a mesma coisa ter falado entra, né? E Robert, antigamente era o único ponto de encontro aqui da juventude. Lá era o local, sabe? E realmente marcou história. A gente encontra hoje pessoas aí, amigos que ficaram daquela época, que já são pais, avós, e a gente lembra e dá muita risada, se diverte muito, né? Contando as histórias do passado. E eu fiz um curso muito breve com o falecido DJ Marcelo Braço, né?
um grande amigo que eu tive, né, que me ensinou muita coisa. Ele faleceu num acidente e antes disso, né, antes de ele foi embora para Campo Grande, voltou para lá porque ele era de lá e ele falou assim, eu estou indo embora e você vai assumir aí o inferninho. Eu falei, como, rapaz, você é louco? Não consigo. Não, você consegue sim, você dá conta sim. Cara, eu fiquei muito nervoso na primeira noite lá de estreia, mas tudo aconteceu muito bem, foi muito boa a minha passagem por ali. O falecido Oswaldo, né? Sim. O Alemão de Itaipu, o Wilfried, são amigos até hoje, são pessoas queridas. Para quem não sabe onde é o que a gente está falando, o Flashdance, o Inferninho, é onde é Itaipu ali. Isso, bem em frente à praça. Bem em frente à Praça Central da cidade de Maracaju. Realmente ali, pessoal, amanhecia. Era umas festas sadias, né? Uma festa sadia, uma geração aí que sabia festar, sabia aproveitar. Tinha as briguinhas lá antigamente, mas nada comparado a hoje, assim. Era uma festa, as pessoas se divertiam realmente, né? E aí fiquei ali por 2 anos, né? Tive uma passagem em Dourados com o pessoal, amigos nossos ali. Tive uma breve passagem em Marília, São Paulo, e voltei para cá, né? E aí eu queria mexer com som. Já gostava, né? E queria comprar 2 caixinhas de som, cara, para me começar. E eu não tinha um centavo. Como que foi esse tipo... você gostava de música, trabalhou com DJ muitos anos ali no Flashdance, teve toda essa história, mas em que momento você falou, não, eu quero empreender e viver disso? Então, as coisas foram acontecendo naturalmente, né? E aí eu lembro que alguém me pediu uma caixinha de som, que não tinha para alugar, uma festinha. E eu falei, cara, eu tenho, sabe? E eu não tinha, né? Eu lembro até hoje, peguei emprestado da minha tia, falecida, minha tia Josefa, funcionária pública, né? R$ 150 na época. E ela acreditou em mim, confiou em mim, me emprestou, cara. Aquele dia eu comprei as caixinhas de som e do nada, com 30 dias eu já tinha pago ela, já tinha feito dinheiro. Eu brinco com os amigos, né, que o lado empreendedor começou bem cedo. E a gente... Que idade você tinha nessa época? Nossa, Robert, 17, 18 anos. Faz tempo já. E aí eu comecei do nada, cara, do nada, com R$ 150, sabe? E fui começando, minha tia me ajudou e não era nada fácil, a gente foi. A primeira festa que eu fiz na minha vida foi na Emarrigo, uma festa junina. Quem cantou naquela festa foi um rapaz que tocava teclado e o Éder, filho do seu Virgílio. Sim. O Éder era criança, ele estava começando a cantar. Eu lembro que foi no terrão lá, e Marrigo estava se formando recém. Aí em seguida fiz os 15 anos da filha do Hélio, do Quicão, que faleceu esses dias. O Hélio do lado da autoriza. Adriana. Foi uma das primeiras... Casada com o Gilmar. Isso, foi uma das primeiras festas minha também, sabe? E aí começou, aí deslanchou. E graças a Deus hoje a gente tem conquistado bastante mercado. Hoje não trabalhamos só em Maracaju. A gente abriu um leque muito grande, Dourados, Rio Brilhante, Jardins, Estrelândia, a gente Vinhema, sabe? A gente tem andado bastante esses últimos tempos, né? Eu, há tempos atrás, até o então prefeito Reinaldo, né, me deu a oportunidade de trabalhar na prefeitura, nos 2 mandatos dele, né? E ali comecei também. Foi muito importante para mim aquela fase lá, que eu fiquei muito conhecido, porque cidade do interior é assim, né? Todo mundo chega na prefeitura primeiro, né? E aí a gente foi se tornando mais conhecido e as coisas foram acontecendo, né? E foi comprando uma estruturinha maior, foi evoluindo, né? Para chegar fazendo esse investimento, tendo capital de recebimento das festas e fazendo investimento. Sempre investindo, né? Hoje as coisas são muito mais fáceis, né? Antes não era. Hoje nós temos a facilidade da internet, compras online, você compra lá na China, você compra, chega aqui para você, né? Antes não tinha isso. Mas mesmo assim a gente foi aprimorando, foi desenvolvendo e foi aí conquistando o mercado, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem trabalhado bastante. Teve um momento da sua vida que você começou não só a parte do empreendedor do ramo de sonorização, mas começou a organizar eventos. Isso.
entendeu? Onde eu lembro que você teve um momento junto com o Rafite, Exato. organizando algumas festas. Rafite é meu compadre. Entendeu? Como que foi isso? Olha, então, a gente foi DJ, né, aquela época lá, e, cara, na praça começou a sair umas paqueras. Você lembra das paqueras? O Portela, né? Sim. O Portela, ex-vereador, tinha uma sorveteria aqui, e ele foi um dos primeiros a fazer, junto com o Gerisval, com o Lucas, né? E eu ali no meio, depois teve as festas no Piscina Clube, Os e bailes. os bailes, e aí depois eu já comecei a realizar uns eventos ali, no Piscina Clube também, e alguns outros clubes da nossa cidade, as festas, né? E as coisas foram fluindo, né? O pessoal começou a gostar das festas, dos eventos, e aí, certa vez, eu fui convidado, né, para realizar essa... Primeiro foi a Espomara, junto com o Rafite, né, com o Rafael. A gente montou a JRL, fomos para Jardim, fomos para Glória de Dourados fazer evento, rodamos bastante. E ficamos aí, né, alguns anos, eu e ele, na Espomara. Depois de um tempo ele parou, saiu e eu continuei, né? Eu acho que foi uns 8 anos de Espomara, ali no Sindicato Rural, né? O nosso governador hoje, Eduardo Riedel, era presidente do sindicato, conheci ele lá, né? Depois veio aí o Mandi, Artêmio, Luciano Musi, Ricardo, acho que o era. da Estrela, né? O Chimaidec, Juliano. E essas pessoas hoje são grandes amigos mesmo. Quando a gente se encontra aí, a gente... Cristiano, né? A gente se deu muito bem, foi uma fase muito boa da minha vida lá. E realizamos os shows da Espomara. Os portões eram livres antigamente e nós assumíamos todo o risco, né? Uma área fechada ali, mas mesmo assim trouxemos muitos artistas, né? Famosos, que alegraram aí a vida do maracajuense, né? Aquele show do Luan Santana que estava muito frio, a gente que trouxe, sabe assim, teve um problema de atraso, né? Mas não foi culpa nossa, né? E as coisas foram Duas vezes, né, que ele duas cantou. vezes. As 2 vezes que ele cantou em Maracaju teve esse atraso. Na festa da linguiça também, né? Então, aí a gente, na Espomara foram, eu creio que 8 anos, né? Tenho um carinho especial pelo sindicato, todo mundo lá, Cláudia, pessoal que trabalha até hoje lá, então a gente sempre é bem recebido, sempre bem acolhido lá, então foi uma fase muito, muito importante para mim. Foi um começo, né? Nessa área de shows nacionais, né? Eu estava olhando esses dias, rapaz, a lista de artistas é bem grande, que a gente já trabalhou. Que show que marcou você, assim, Júlio? Porque eu vou dar um exemplo, assim, um dos shows que mais me marcou, quando eu organizei a Festa da Linguiça, foi em 2010, que foi o César Menotti e Fabiano. O profissionalismo deles, sabe? Deles estarem ali, marcou tal horário, e tal horário começou o show sem atraso nenhum e tal. E foi o primeiro evento que eu organizei na época. E aí, isso foi algo que realmente me marcou. E para você, desses artistas assim? Olha, Robert, eu posso trazer uma lista razoavelmente grande para você de artistas que a gente já trabalhou, mas esse do Luan Santana, o primeiro que ele veio aqui, né? Na verdade, a gente acompanhou a trajetória do Luan Santana. Eu já tinha o equipamento de som e a primeira vez que ele veio foi aqui no Imaginário, no Boliche, né? Onde hoje é a Ironjinha, a academia ali. E ele chegou ali, rapaz, e eu via mães, pais trazendo seus filhos para ver ele, porque ele não tinha explodido no Brasil inteiro, mas ele já era sucesso aqui no estado. Era o gurizinho. Gurizinha, molecada fascinada, assim, sabe? E aquilo lá lotado, e as crianças gritando, dançando, sabe? Eu falei, ó, o que é isso? Depois a gente trouxe ele na Espomara, veio uma multidão de pessoas, no frio, e todo mundo lá, ele se atrasou, e mesmo assim as pessoas lá, as crianças, me marcou por esse fato, né, de o pessoal ter ficado até 3 horas lá esperando, mas eu posso falar para você uma quantidade enorme de artistas. Um que eu gostei muito de ter feito foi o Bruno Marrone, na Festa da Linguiça já, né? Muito profissionais também, cara, são artistas mesmo, humildes. O Marrone foi jogar bola lá na Panorama, foi malhar aqui na JK, ficou andando aí,
sabe? Um artista aí sem frescura, vamos falar assim. Hoje a gente trabalha no meio e vê tanta coisa aí, né? Artistas que nem são tão famosos E tem um grau de exigência. tem um grau de exigência, vocês não têm noção do que esse pessoal pede. Mas o Bruno Marrone também, gostei. Maiara Maraíza, né? Foi bacana também. Então, assim, realmente... Mas esse do Luan Santana, do gurizinho, o primeiro aí, foi marcante para mim. Tem alguma história engraçada? Eu vou dar um exemplo assim, ó. Eu lembro Zezé de Camargo e Luciano que a gente trouxe aí numa festa da linguiça. Aí chuva. Aí de repente o Daniel, o baiano, falou: eu pendi uma reza que vai parar a chuva. Aí ele subiu no palco e começou a rezar de um canto pro outro e tal, e parou a chuva. E de repente, meu amigo, virou essa água. E rapaz, aquele dia a gente ficou com um receio tão grande de não conseguir fazer o show. E assim o Zezé e o Luciano subiram no palco debaixo de chuva. Entendeu? Então teve até um momento que uma bailarina caiu e se machucou ali no palco e tudo mais. E o povo assistindo e sem frescura mesmo, foi um dos grandes shows. Teve alguma história assim engraçada nesse sentido aí que você pode dividir com a gente nessas exposições, na Festa da Linguiça? Olha, rapaz, são tantas histórias, né? Tantas histórias aí. Não me recordo, assim, uma engraçada, né? Mas uma coisa que eu na Espomar eu me divertia muito era a tão falada Barraca do Porto, lembra? Sim. Que tinha antigamente. Então nós montávamos uma tenda ali no pós-show e ali, meu amigo, o negócio... Você via de tudo. Era até engraçado e bonito de ver. O pessoal ia para se divertir de verdade, sabe? Era pais lá no portão, lá procurando seus filhos, e os filhos escondendo dos pais. E era muito divertido, era muito, muito, muito bacana. Julinho, você já está há quanto tempo já na frente da organização da Festa da Linguiça aí, junto com o Rotary? Então, eu de Rotary, Robert, é o 8º ano agora, né? O 8º ano, meu padrinho é o Juliano Teles, né, do Bioanálise. Vou mandar um abraço para ele, para a Lívia. Estiveram lá inaugurando. Sim, eu estive lá. Semana passada o laboratório, né? Muito, muito bonito por sinal, mas o Juliano é meu padrinho, hoje é um grande amigo meu, eu considero muito, né? Que ele, na verdade, o Rotary começa a te monitorar, né? Você Sim. já foi rotariano, né? E eu tive a grata satisfação de ter recebido a visita do seu Mário Anis, né? Nosso ícone. O eterno rotariano. Eterno, Foi ele com a senhora Ovina Rita, né? Juntamente com o Juliano e a Aline, que foram me fazer esse convite, né? Eu creio que já foi por conta disso, dos shows, né? Que eles foram já monitorando a gente. E eu aceitei, aprendi a gostar e amar o Rotary muito. Hoje gosto muito de ser rotariano. E fiquei um ano no Rotary sem tomar posse, sem ser rotariano, na gestão do Luiz, proprietário do paroquial. E já ajudei no Costelão que teve, e ajudei na primeira Festa da Linguiça, como voluntário mesmo. Teve o show do Almir Sater e Humberto e Ronaldo, foi gratuito. Um frio violento, né? Foi a minha primeira experiência como quase um rotariano já, mas com os shows. E no ano seguinte, foi me oferecido se eu não queria tocar os shows. E eu arrumei um parceiro e tocamos com o Bruno Marrone. Deu 6.500 pagantes na época, foi um sucesso, né? No outro ano eu toquei também com o Guilherme Santiago, né? Já não foi tão bom assim, né? Mas o Rotary acolheu, o Rotary abraçou a causa, sabe? E a festa foi realizada. E depois desse show do Guilherme Santiago, em seguida o Rotary começou a promover os shows, a realizar por conta própria. Hoje nós temos parceria com o governo do estado, com a prefeitura, são entidades que colaboram, né? Então o Rotary abraçou isso aí e tem sido feito até então, né? Até nesse último ano foi feito assim. Os shows ficaram muito caros ultimamente, né? Principalmente pós-pandemia, né? Pós-pandemia, exatamente. E falar em pandemia, uma das maiores festas que eu presenciei foi enquanto eu estive presidente, foi 2021-22.
A gente estava vivendo a pandemia, o finalzinho dela já, a gente não sabia se ia ter festa. O Reinaldo era governador na época, ele ligou, pediu para a gente correr lá em Campo Grande, que falou, vem que vai ter a festa, pode fazer que está liberado. E a gente fez a festa, né, com o apoio deles, e teve o Guilherme Benuto, não, o rapaz, me fugiu o nome agora. Que foi Marcos Ibelucci, isso, lembrei. Foi o Marcos Ibelucci, tá? E foi um sucesso de público, as pessoas estavam com saudade de festa, né? Ficaram fechadas aí quanto tempo, né? E foi uma explosão. E a festa, daquele ano para cá, ela deu um boom, deu uma guinada e atingiu patamares aí realmente muito bons. Por conta de crise, né? Esses últimos 2 anos a gente foi razoável, não foi aquela coisa toda, mas por conta da crise. Até nós vamos entrar nesse assunto um pouquinho mais para frente, para estar falando um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo em eventos, porque a gente vê que isso não é só uma questão da festa da linguiça. A gente conhece alguns outros produtores de shows e eventos que têm nos falado muito sobre essa situação desse momento, principalmente que vem diminuindo alguns públicos na questão das festas e, consequentemente, acaba se tornando quase inviável poder organizar. Como que é ver, você que teve tanto tempo já na organização da festa, milhares e milhares de pessoas todo ano vindo para Maracaju, conhecendo, se reunindo em torno desse produto que é símbolo aqui, ó, na nossa cidade de Maracaju, e principalmente ver essa ação se tornando realidades em hospital, em apoio à comunidade, na nossa PAI. Como que você vê isso tudo e até onde isso impacta a nossa cidade de Maracaju, você acredita? Então, eu vejo essa situação, Robert. Vamos exemplificar as 2 festas da cidade, a Expomara e a festa da linguiça. A Expomara é a festa do maracajuense, a festa local, onde vai o pai, a mãe, vai levar o filho no parquinho, vai passear, tem atrativos, tem palestras, né? Ela traz um público de fora, sim, mas o maior público é de Maracaju. A festa da linguiça é o contrário. O maior público é turista. São pessoas que vêm de fora por conta dessa fama da linguiça, da tradição. É uma festa que ela é olhada por muitas pessoas, por muitos grupos, né? Ela é uma vitrine muito grande para o nosso município, né? E as pessoas, talvez sem conhecer muito, às vezes não conhecem o significado e o propósito de tudo aquilo ali, às vezes acaba criticando. Porque a linguiça não é um produto barato, ela é um produto caro, né? Então a gente não pode fazer um valor muito baixo por conta dos custos, são elevadíssimos. Você falou, depois da pandemia, tudo subiu muito, estrutura, garçom, a gente hoje... Parece até que as pessoas se aproveitaram da situação pós-pandemia e, consequentemente, subiram toda essa questão dos custos. Né? Eu vou falar para você particularmente da festa da linguiça. A festa da linguiça, ela atrai muita gente, né? Nós empregamos mais de 500 pessoas por dia ali no parque trabalhando. E o dinheiro fica aqui, as pessoas que trabalham são daqui. Os hotéis, os restaurantes, a farmácia, o posto de gasolina, tudo gira em torno da festa nesse final de semana que a gente realiza. Mas o principal objetivo não é só a festa. É claro, tem a diversão, o entretenimento, o show, aquela linguiça saborosa, assada, o churrasco, né? O parquinho. Mas o propósito final dela é fazer as doações, né? Até nós estamos um pouco atrasados em relação a essa festa, mas está saindo já. Essa semana, o Rotary vai devolver para a comunidade mais de 350 mil reais, fruto da festa da linguiça, entendeu? As pessoas nos ligam hoje para pedir uma cadeira de roda, a gente empresta. A gente fez uma compra agora de 50 mil reais, que está chegando, né? A gente tem visto a demanda muito grande, então assim, o Rotary atende essas pessoas carentes. Desde que iniciou o banco de cadeiras de rodas, você tem um número mais ou menos de quantas cadeiras já foram compradas pelo Rotary para poder atender a comunidade? Porque tem muita gente que está nos vendo, não faz nem ideia da dimensão desse trabalho que o Rotary tem, desde cadeira de roda, de cadeira
de banho, muletas. Robert, eu não sei com exatidão, mas só essa compra, agora são mais de 200 itens, 250 itens que vão chegar para atender a nossa comunidade. Andador, muleta, cadeira de banho, cadeira de rodas, entendeu? Então, enfim, é um prazer para a gente estar auxiliando a comunidade. É uma ambulância, né, um lar de idoso que precisa tanto. Eu estou vice-presidente do lar de idoso hoje pelo Rotary. O Rotary é uma das entidades que trabalham lá também, que apoiam o lar de idoso, entendeu? Eu estou vice-presidente lá, porque o Rotary faz parte lá da diretoria. Eu e o Alexander, no caso. Então, assim, é muita coisa. A demanda é muito grande. E o Rotary chega, e a gente vê outras entidades também trabalhando muito, trabalho muito bonito que as outras entidades também fazem para atender a comunidade. É o terceiro setor, é onde às vezes o município não consegue chegar, atender de imediato. Eu vejo que aquelas organizações com menos burocracias para poder se tornar a política pública mais efetiva. É menos burocrático, entendeu? Então a gente consegue atender. Às vezes Vista Alegre, tem tanta gente, tem pessoas de outras cidades que nos pedem cadeira de roda. A gente, infelizmente, não pode mandar para lá, mas a gente atende aqui as pessoas de Maracaju, né, a nossa comunidade, que já tem uma demanda muito grande. Realmente, a cadeira de rodas, cara, você não tem noção do que as pessoas usam muito, né? A gente empresta, não tem prazo para devolver, usa até quando precisar, depois que não estiver usando, mas nos devolve, a gente dá uma garibada, arrumada e empresta para outras pessoas, entendeu? Mas geralmente algumas não voltam porque a pessoa fica usando por um bom tempo e a gente tem que comprar mais. A gente faz o costelão agora em outubro também, que é para cadeira de rodas, né? Que é para atender essa demanda. Então, assim, falando de festa da linguiça, o nosso objetivo maior é esse, sabe? Ver uma pessoa menos favorecida atendida, né? Sendo atendida com uma ambulância que o Rotary doou para o hospital, um veículo ou um bem que o Rotary doou para o lar de idoso. Algum equipamento lá, eu lembro, acho que teve alguns equipamentos voltados para respiração dentro do hospital. Exatamente. Que foram doados, se não me engano, a brinquedoteca. O Rotary agora está doando parte da reforma do telhado do hospital, sabe? Uma obra grande que o telhado já está antigo, tem que trocar, está vazando, então o Rotary vai ajudar, vai colaborar. A gente colocou energia solar para a PAI, né? Então, assim, são várias entidades que são apoiadas com o lucro dessa festa, entendeu? Então, assim, eu sempre falo, né? Quando é época de festa, gente, vamos tratar bem o nosso turista, as pessoas que vêm para cá, que vêm passear, que vêm se divertir, o dinheiro que eles trazem. E uma trazem... coisa que eu acho bacana também, Júlio, olhando por esse lado, que a gente recebe muitas vezes a crítica por conta do alto custo, mas por si só a gente vê a festa e a nossa cidade com essa identidade tão grande, onde as pessoas às vezes não vão na festa, mas elas não deixam de comer a linguiça de Maracaju, às vezes naquele final de semana da festa da linguiça, né? Verdade, na época, né? A cidade vive o clima, né? Todo mundo entra no clima da festa, né? A gente tenta, a gente trabalha sempre para reduzir custos, para que o máximo número de pessoas de Maracaju também que participem, né? Que vai lá, degusta essa iguaria, que colabora também, gasta um dinheirinho lá no parque, lá, porque parte desse dinheiro que fica lá, ele vai voltar. E às vezes para atender um familiar nosso mesmo, um amigo, né? Um conhecido. Então, assim, é gratificante o trabalho do Rotary nesse sentido, né? De você trabalhar, você passa um final de semana lá correndo, né? Mas com a certeza que aquele recurso vai voltar e vai atender quem precisa. E uma das coisas bacanas que a gente viu também nesses últimos anos foi que dentro daquela semana da festa da linguiça, as crianças estão tendo a merenda com a linguiça de Maracaju. Então eu quero aproveitar aqui e parabenizar o nosso prefeito por essa iniciativa. Exato. Que eu acredito que isso é algo que veio para ficar e que não tem como mais tirar. É verdade. Porque tem muitas crianças dessas que não vão ter condição de ir numa festa da linguiça e que às vezes pode experimentar a nossa identidade através da linguiça de Maracaju na escola. Da mesma maneira, um pedido antigo que eu tinha da questão para os nossos idosos do Conviver participar da festa da linguiça, onde foi criado o campeonato do Linguicito. Sim. E aí vem várias caravanas de idosos aí, agregando mais público para a nossa festa da linguiça. Verdade. A gente está vindo aí de 2 anos de crise.
de crise, onde a gente viu uma diminuição de público, uma diminuição de vendas. Como que está sendo esse preparo visando Festa da Linguiça do ano que vem, de 2026, olhando essa situação que a gente está vivendo? Porque eu acredito que muitas dessas crises se torna por conta que a pessoa vai deixar de ter o lazer para garantir o arroz e feijão da semana. Exato. Entendeu? E aí a consequência disso reflete em toda a Festa da Linguiça, não só a Festa da Linguiça, mas em todos os eventos por si só. Sim. Então a gente está vendo isso em festas juninas, exposição, o próprio Showtech. Então a gente viu esse reflexo já e eu acredito que isso gira em torno, e principalmente por conta da economia. Querendo ou não, a gente vive do agronegócio em Maracaju, como a gente vende 2 safras aí, e a gente espera que essa safra quebre os recordes de novo e a gente possa estar melhorando a nossa economia de Maracaju. Como que vocês estão se preparando visando 2026 para isso? Esses últimos 2 anos a gente realmente colocou o pé no freio um pouquinho, né? Devido a isso, a toda a crise, né? Então, assim, é uma cadeia. O comércio sente, o poder público sente, né? As pessoas vão dar prioridade para o seu sustento, né? Deixam um pouquinho de lado a festa, a diversão, né? Até para estar garantido aí o sustento da família. Mas mesmo assim, mesmo com as crises, mesmo com a dificuldade, a gente ainda conseguiu fazer a festa, conseguiu ter sucesso, né? É claro que a gente quer muito mais público, mas a gente entende o atual momento de que se passa o comércio, o nosso país, enfim, né? A crise de modo geral. E para o ano que vem, o presidente Adalberto Pereira, né? Quero mandar um abraço para ele. Mandar um abraço para o Dagoberto, toda a diretoria lá. Ele já tem se mexido, né? Ele assumiu agora um mês, não tem nem 2 meses, mas já está já se mexendo, já está tendo contatos com várias pessoas aí. A expectativa para o ano que vem, 2026, é uma grande festa da linguiça, sabe? A gente não pode ainda abrir detalhes, mas para o ano que vem, a expectativa é que nós tenhamos uma das maiores festas de todos os tempos. Já temos algum nome de show, não? Infelizmente, a gente não pode falar, mas assim, o que eu posso falar para você é que a gente vai trabalhar para beneficiar a população maracajuense. Então, a gente está trabalhando já para beneficiar o público maracajuense. Na verdade, o público em geral, mas o público maracajuense vai ser beneficiado. Em todos os sentidos, né? Tanto para ir lá na festa, como para depois ter aí os recursos aplicados na própria comunidade. Como que você lida com essa pressão? Porque eu sei que aqueles, principalmente 3 dias, praticamente mora ali dentro do parque de exposição. Né? Então, existe alguns companheiros do Rotary que literalmente veste a camisa da Festa da Linguiça e se dedica meio que full time ali dentro do parque de exposição para fazer a coisa acontecer. E aí a responsabilidade é muito grande com isso, até porque existe muita crítica, muita gente torcendo para dar errado, e a gente vê tanta gente envolvida, como você disse, só de trabalhadores ali são 500 trabalhadores. Como que você lida com toda essa pressão para fazer a coisa dar certo, Gil? Robert, primeira coisa é delegar função para várias pessoas, né? A gente não faz nada sozinho, não tem como fazer uma festa desse tamanho sozinho. A gente tem que ter companheiros, pessoas aí que abraçam a causa e fazem a sua parte, né? Graças a Deus a gente tem uma turma muito boa ali que abraça a causa, que é parceiro. A gente já tem vários outros fornecedores de vários anos que a gente já conhece, então a coisa vai ficando mais fácil, desde o show, desde a estrutura, desde muita coisa. Então, assim, a gente vai dividindo responsabilidades, né? Vai fazendo, cada um faz a sua parte e aí a coisa vai fluindo da melhor forma possível. Não é fácil, é uma festa muito grande, eu já realizei vários eventos e a Festa da Linguiça, ela é diferente, ela é diferenciada, porque ela atrai olhares de vários segmentos, do comércio, da população em geral, da classe política, da imprensa, a imprensa estadual toda. Julinho, você falou aí da Festa da Linguiça, momentos e tudo mais. Agora eu quero ver para o lado pessoal.
o que a festa da linguiça e a exposição representa para o Julinho Som? Olha, particularmente para mim, Robert, é motivo de orgulho, né? Porque eu participei das duas, né? Tenho um carinho muito grande ali pelo sindicato rural, pelas pessoas ali que estão ali, que já passaram por ali durante todo esse ano. Foi um aprendizado muito grande para mim, né, enquanto promotor de eventos, né? Realmente, como eu te disse, não é fácil, não foi fácil, mas nós conseguimos, né? Desde o início lá com o Rafite, depois sozinho, a gente foi batalhando e foi conseguindo realizar. E eu acho que a gente deixou uma boa impressão, né? Fomos os mais honestos possíveis, corretos, né? Eu não gosto de muito, eu gosto de ser o mais transparente possível, né? Não deixar brecha, não deixar para que nada, nem ninguém fale alguma coisa a respeito da nossa pessoa, porque se você faz as coisas do modo certo, do modo correto, eu acho que esse é o jeito certo de se fazer as coisas. No Rotary, na Festa da Linguiça, da mesma forma, hoje estou dentro do Rotary e tenho amor por aquilo lá também, entendeu? Então a gente procura fazer sempre bem feito as coisas, não saia contente de todo mundo, é claro, e é óbvio, é normal, mas a gente tenta fazer o máximo possível, dar o melhor da gente. Você disse antes, a gente fica lá envolvido uma semana pelo menos antes da festa, você vive aquilo lá quase que 24 horas por dia, a ansiedade, o nervosismo, a preocupação de dar tudo certo é muito grande, entendeu? Então a gente procura fazer tudo da melhor forma possível, com muito carinho, fazer com amor. Eu faço porque eu gosto também disso aí, vivo disso, né? Trabalho com eventos, e além de tudo sou rotariano, então eu tenho que saber levar as duas, o profissionalismo e o amor pelo Rotary junto, caminhando junto, para tentar ser o mais justo possível, o mais correto possível, para que as coisas possam acontecer. A gente viu aí nesses últimos anos na cidade de Maracaju dando uma evolução em vários pontos nessa questão da cultura. No entanto, a gente tem essa questão de que nosso segundo semestre é vago. A gente não tem um grande evento para a cidade de Maracaju, exemplo da exposição, da Festa da Linguiça e o Showtech. O que você acha que falta para esse segundo semestre? A gente criar, de repente, mais um marco de um evento para trazer o turista para dentro de Maracaju? Realmente, esse Maracaju, ele vive o primeiro semestre, né? Depois acaba, né? E nós já até discutimos isso aí com alguns vereadores, conversamos, né, com algumas pessoas, empresários, algumas entidades de classe, para tentar viabilizar, se nós possamos aí de repente no futuro fazer uma adequação nessas datas para tentar viabilizar os eventos, né, até para conseguir até um patrocínio maior de repente, conseguir alavancar um evento ou outro, né? Assim, existe alguns impasses, né? A entidade não quer, outra também não quer. Eu vou falar por Rotary, né? Você já foi rotariano, nós temos um detalhe que ninguém se atentou. A gestão do Rotary a nível mundial, ela termina no final de junho e começa em julho, entendeu? Se nós mudássemos a Festa da Linguiça para agosto, setembro, nós não teríamos tempo, o presidente novo, de realizá-la. Nós tínhamos que buscar algum meio para isso, né? Ele assume em julho, no início de julho, até setembro não dá para contratar ninguém. Então ficaria uma coisa, sim, não é impossível, né? Não é impossível, mas também a gente teria que conversar, né? Teria que ter o aval de todos os rotarianos também, né? Então é um caso para ser resolvido, né? Se algum Existe dia, essa possibilidade? eu não posso responder pelo Rotary, né? Porque nós temos um presidente, temos uma diretoria, temos um conselho diretor, né? Então eu não posso responder pelo Rotary. É claro que pode-se convocar uma assembleia, né? Discutir isso aí. Impossível é? Não, creio que não. Tudo vai A gente teve uma própria mudança no Showtech que foi muito viável para o Showtech. Sim. Entendeu? Era sempre feito ali no final de janeiro, e esse período a maioria dos produtores estava envolvido ainda com a colheita, né?
E aí depois com essa mudança ali pro final de abril, né, começo de abril, teve esse boom diferenciado, onde várias outras empresas também participam. Então a gente viu esse crescimento por parte do Showtech. Então de repente é algo que pode ser estudado e tentar viabilizar, mas eu acredito que a gente possa também, independente dessa mudança de data, de repente criar alguma. Exatamente. O Rotary tem um Costelão em outubro, né, que é um evento que está se consolidando. A gente começou com 300, já estamos em 700 almoços, queremos chegar a 1.000, então assim, o Costelão do Rotary é um evento que a gente quer alavancar ele mais e mais para se tornar o segundo evento do A própria festa do Carneiro, que foi um da sucesso, igreja, né? quase 1.000 ingressos vendidos de almoço. Mas eu particularmente, Robert, eu acho que as entidades têm que se reunir, conversar, né, trocar ideia. A gente tem que ver o que o outro pensa, como que existe a possibilidade ou não, né? Tem Expomara, tem Showtech, Festa da Linguiça, tem tantas outras festas. Então, por que não conversar, né, e tentar amadurecer uma ideia para o futuro aí? Julinho, a gente viu aí, a gente está sempre vendo a família envolvida junto com você. Onde eu já vi ali você envolvido na festa do milho, onde você está ali atendendo, pegando a cerveja na caixa térmica, enquanto sua esposa está ali. Assim também como eu já vi seu filho lá na passagem de som organizando. Como que você vê esse envolvimento da família na empresa? Rapaz, eu posso falar para você que eu sou uma pessoa abençoada por Deus, né? Tenho 3 filhos maravilhosos que estão sempre comigo, não desgrudo muito não, né? A Emily, que já tem 23 anos, já é independente, trabalha, mora sozinha, mas volta e meia tá ali comigo, todo dia quase. O Gustavo, né, tem 20 anos, começou com a gente lá no som, hoje o Gustavo é iluminador, um cara profissional, trabalhou com o Gustavo Lima, com o Loubert, entendeu? Tem uma outra dupla nacional aí já, que já está atrás dele para ele levar ele embora para fazer luz, né? Então, é um cara que eu admiro muito, o Gustavo, né? E seguiu os passos nossos aí, tá construindo a vida dele, a carreira dele. E a Júlia, que é a pequenininha, né? Que é meu grude, né? Mas assim, tem uma esposa também maravilhosa que me ajuda, me acompanha, me ajuda muito, entendeu? Me apoia, a gente sempre toma essas decisões junto, ela sabe de todas as coisas que a gente tá tocando aí, e é muito bom, pai e família, né? Minha mãe, meus irmãos, então eu me sinto um privilegiado, né, de ter uma esposa, filhos, né, pai, mãe, irmãos, que estão sempre juntos. Eu sou um cara bem família, gosto muito de estar em família, e isso é importante, acho que é importante, né, nesse mundo louco que a gente vive hoje, a gente ter um lar, ter uma família para abraçar é muito importante. Júlio, você olhando lá para aquele jovem que começou lá como DJ e olhando hoje, de repente, para um jovem que vai estar nos ouvindo, que conselho você daria para ele que de repente está pensando em começar a trabalhar com eventos, com som, empreender? Que nem você falou, eu comecei com R$ 150. E hoje você tem uma empresa que gera emprego, trabalha além de Maracaju, em outros municípios de Maracaju, organiza um dos maiores eventos do nosso estado de Mato Grosso do Sul, e que realmente começou lá, jovem como DJ. Para esse jovem que está te ouvindo, que conselho você daria para ele? Primeira coisa, estude muito. A educação hoje é primordial para tudo, entendeu? Então, para o ramo que você vai empreender, você vai querer seguir, estude, se prepare, né? E seja correto, seja honesto. Isso aí é o principal, do meu ponto de vista, né? Seja honesto, correto, não passe ninguém para trás, né? E se prepare, se aprimore para aquilo que você quer fazer, quer tocar para a sua vida, né? Então, claro, tem que ter um pouquinho de sorte, talento, um pouquinho de tudo, né? Mas dedicação, mas se você se preparar, se você estudar, né? E ser correto, já é um grande caminho. Um sonho aí que você teria ainda para a nossa festa da linguiça, ou para a cultura de Maracaju, que você não conseguiu realizar ainda, Júlio? Olha,
a grande pedida da população é show, né? Eles querem show, show. Eu, por mim, trazia o Gustavo Lima, o Henrique Juliano, né? Gostaria muito de trazer, de fazer o almoço da Festa da Linguiça baratinho para todas as pessoas irem, né? Mas a gente tem as dificuldades. Mas o que eu quero, o sonho maior a nível de Rotary, de Festa da Linguiça, é estar sempre fazendo esse trabalho de voluntariado e estar sempre ajudando as pessoas. Ver o sorriso de uma criança, de um idoso, né, de uma mãe de família, assim, às vezes que não tem condições de dar um benefício para um filho. O que a gente puder fazer para ajudar essas pessoas, principalmente as mais necessitadas, né? Isso é um sonho nosso, de trabalhar, de tentar amenizar, né, a dor, o sofrimento de quem precisa realmente de um benefício. A gente pensa nisso, em ajudar as pessoas. Eu, desde muito novo ali, na minha mãe ali, tenho o exemplo dela, né? Ela ali chega na casa da minha mãe, rapaz, ninguém fica sem comer, sem beber, ninguém fica com frio, ela acolhe todo mundo, sabe? Sempre foi assim. E a gente vai tirando esses exemplos para a vida, né? A minha esposa também é uma pessoa muito bondosa, caridosa, então a gente vai vendo, aprendendo e se espelhando em pessoas que fazem a diferença na vida das pessoas, dos outros, né? E aí eu tenho aí grandes amigos na nossa cidade, da classe política, da classe empresarial, que realmente também ajudam. Então isso é muito gratificante. Então o sonho maior meu hoje é trazer uma vida melhor para quem precisa de verdade. Isso aí eu acho que já é o suficiente. Show de bola. Julinho, quero te agradecer. Quase uma hora aqui de uma boa conversa. Sabe que eu sou um cara que admiro muito pela sua história de vida, onde realmente a gente vê seu empenho de fazer a diferença em vários meios aí na nossa cidade de Maracaju. Meu desejo é que Deus continue te abençoando muito, tanto você como a sua família. Conte com a gente, o que a gente puder contribuir. Quero mandar um abraço para o Dagoberto, presidente do Rotary, nos colocar à disposição. E principalmente hoje a gente quis falar para vocês um pouquinho sobre os bastidores, que às vezes vocês nem fazem ideia do que acontece na Festa da Linguiça e quem está envolvido nessa organização. Então realmente, Júlio, obrigado por aceitar esse convite. Quer deixar uma mensagem final aí para a galera? Eu quero agradecer, né, você aí pela oportunidade, né, e a recíproca é verdadeira, né, a amizade, o carinho que eu tenho por todos vocês, né, o seu irmão, o sensei, né, os seus pais que eu conheci muito bem, a sua irmã, toda a sua família também. A gente sabe da história de vocês também, né, não foi fácil, começaram aí lá de baixo também, e graças a Deus estão vencendo na vida, e é assim, né, cada um tem sua história, sua particularidade, cada um tem a sua história de vida, então a gente vai construindo, né? Eu aqui, você aí, seu irmão, pessoal aqui trabalhando, sabe? E as coisas vão fluindo, vão acontecendo. Então, quero aqui dar um abraço para toda a população de Maracaju. Contem sempre com a gente, o que precisarem, tiver ao nosso alcance. Quero mandar um abraço para todos os meus familiares aí, todos os meus amigos, né, que estão nos vendo e nos ouvindo, né? E desejar aí sucesso para todos nós nessa caminhada. Amém. Abraço, obrigado. Show de bola. Não esqueça, toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, nosso programa na Rádio Cidade ao vivo, Fala Comigo. Um forte abraço e que Deus abençoe. Valeu.